Pessoal, estamos aqui de novo, que bacana você estar comigo, mais uma prosa educativa. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, que eu tenho uma admiração de longa data, porque aprendi e aprendo muito com ela, que é a grande escritora, palestrante, educadora, Marta Gabriel. Marta Gabriel já foi listada entre os 50 profissionais mais inovadores do mundo digital brasileiro. E ela é uma renomada escritora, best-seller. O livro dela, aquele Marketing Digital, fez um sucesso tremendo. Ainda, por incrível que pareça, continua atual. Ela já fez 4 TEDs. 9 TEDs. Eu tinha 4 aqui. 9 TEDs. É palestrante internacional. Enfim, gente, nós estamos aqui com... Eu estou tietando até, porque é uma referência na educação e na tecnologia. Marta Gabriel. Obrigada, meu querido. Prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso. Bora lá, falar dessas coisas incríveis que vocês falam aqui. Então é isso, pessoal. A gente vai começar esse nosso papo. Eu já começo perguntando para Marta, provocando ela. A inteligência artificial divide opiniões. Uns, na verdade, apoiam e falam muito bem, e falam que vai mudar o mundo. Outros estão um pouco temerosos e alguns, na verdade, são extremamente críticos que ela vai terminar com o emprego, que ela está mudando a humanidade, que ela está desumanizando o mundo. Marta Gabriel, você que é pesquisadora da área, o que é inteligência artificial e qual é o futuro com a inteligência artificial? Então, de todas essas, realmente tem divisão de opiniões, inclusive pessoas muito inteligentes para um lado e para o outro, né, tendo posicionamentos distintos. Agora, uma coisa que é certeza, vai mudar o mundo. Já mudou, está mudando rápido. É praticamente como se fosse a internet, é antes e depois da IA? Pior, porque a internet não pensa, a IA pensa, né? Então, a gente, pela primeira vez, tem tecnologias, e não é só que pensa, tecnologias que a gente não controla. Em algum grau, você controla o que você coloca na internet, o que você coloca num site. É possível para determinadas plataformas deletar ou fazer qualquer coisa com relação ao conteúdo que a gente coloca. Na IA, a gente criou um sistema que a gente ensinou a aprender. Mas o que ele aprende, a gente não sabe. Então, o impacto que isso tem a partir da hora que você soltou no mundo é um impacto que, se a gente não tiver muito cuidado, por isso que tem tanta gente inteligente com medo, eu brinco que quem não está com medo não está entendendo o que está acontecendo, tá? Então eu estou confortável, porque eu também tenho medo. Isso. Eu adoro, ao mesmo tempo que eu uso para tudo, Isso. Eu morro de medo. É porque ela tem um potencial, quanto mais poderosa uma tecnologia, maior o potencial de coisas boas que ela pode fazer, mas também é o maior potencial de coisas ruins que ela pode fazer. E o grande problema, eu chamo isso de o paradoxo do poder, que um dos grandes problemas que a gente tem ao longo da história da humanidade é quando uma nova tecnologia, um novo poder entra no mercado e ele cai na mão de público em geral, onde a maioria das pessoas não sabe utilizar ainda. E aí você pega... O exemplo que eu dou disso é a faca, né? A faca é útil para quase tudo. A gente precisa de faca para cozinhar, para cortar lacre, para ir... Se você dá uma faca na mão de um bebê, o bebê se machuca e machuca os outros. Então, a tecnologia é a mesma coisa. E a faca mata, né? E a faca mata. E ela pode te ajudar a fazer tudo. Então, a gente está num momento, e não é só IA, tá? A gente está falando de IA aqui. Tem uma outra tecnologia que ainda não está tanto no radar das pessoas, que é CRISPR, que é para fazer edição genética, que tem Explica mais para nós, então, aí. Então, CRISPR tem uns 10 anos, mais ou menos, que a pesquisadora conseguiu pegar uma sequência de gene, cortar uma parte e colocar, por exemplo, essa parte em outro ser, em outro DNA. O que acontece com isso? Você consegue curar a doença, você consegue misturar funcionalidades. Por exemplo, hoje já seria possível, utilizando metodologia de edição genética, se eu quero um ouvido de audição poderosa que nem um de cachorro, eu poderia colocar em mim. Se uma outra pessoa quer uma determinada outra funcionalidade, daria para colocar. É artificializar o próprio ser humano, então. É transformar, na realidade a gente viraria uma outra coisa. Qual é a relação disso com IA? A IA, acabei de falar para você, que a gente coloca no mundo, porque antes os programas eu fazia, ele continuava fazendo o que eu falei para ele fazer o tempo todo. E a IA, ela aprende e vai fazer que nem filho, né? Ele aprende e ele vai aprendendo com outras coisas, ele faz o que ele quer. E ele aprende fora de casa. Ele aprende fora de casa. A IA também, ela não vai aprender só com o que você ensinou. Por isso que é muito importante a gente... O que a IA está aprendendo? Aonde ela está? Porque se ela aprende com coisas ruins, aí um exemplo que eu dou
A gente tem hoje, pensa na IA como sendo nossos filhos digitais, tá? A humanidade criou um ser que consegue aprender e vai evoluindo. E aí, se você ensina bobagem, o que vai acontecer no futuro? Ele vai achar que aquilo é o que É o é certo. o certo. O que satisfaz para ele. Isso, exatamente. E o CRISPR igual, se você modifica geneticamente um ser, e hoje crianças, adolescentes estão podendo mexer, tá? Porque a tecnologia está disponível. E aí você coloca no mundo, você modificou, por exemplo, um coelho, porque eles acharam legal modificar um coelho para fazer uma brincadeira. Esse coelho entra no mundo e ele vai se misturar com outros seres. O que acontece? Você não sabe o impacto que isso vai ter na ecologia. Isso aí é vitamina, se não for bem controlado, para catástrofe ecológica, né? Então a gente tem, assim, várias tecnologias poderosas hoje que podem causar muito, muito, muito impacto positivo ou negativo. E o que nós, seres humanos aí, mortais, podemos fazer além de aprender? Quer dizer, eu costumo dizer que antes de você criticar, vá aprender. Para você ter propriedade para falar sobre aquilo. Então, eu fui aprender, sei, ainda tem muito a aprender, mas eu já uso a inteligência artificial na minha vida e vejo que ela mudou muito a minha vida. Em termos de produtividade, tempo, então eu como cidadão adoro. Como educador, eu tenho muita preocupação porque se a tecnologia do final do século XX, ela tirou mão de obra, eu costumo dizer que agora ela está tirando cérebro de obra. E é real, você vê jornalistas sendo substituídos, você vê escritores sendo substituídos, compositores sendo substituídos, cantores sendo substituídos, porque ela canta, ela compõe, e muito bem, ela faz isso muito bem. E muito inclusive, bem. Às vezes sem falha, porque se você souber lidar com ela, você vai melhorando, né, cada vez mais o que ela vai te entregando. Como que você vê esse futuro, então, Marta, quando você falou vamos para a parte perigosa. Isso, ó. Futuro é triste se a gente não... Ó, lembra que eu falei que ela é nossos filhos? Se a gente educar a IA para ela ter valores humanos, o que ela faz? Evoluindo, ela inclui a gente dentro da equação de melhorar o planeta. Se a gente não educar a IA para ela ter valores humanos, o grande provável, e tem estudos de futuros para isso, ela excluir a gente da equação. Não é que ela vai matar a gente, ela simplesmente, a gente fica irrelevante. Olha as minhas loucuras aqui. Se nós estamos sendo dominados por um sistema, esse sistema pode chegar um dia e vencer a gente. E ele decidir, agora ele tem controle sobre as aeronaves que estão... Ele tem um potencial destrutivo também, até da própria humanidade. Do que ele quiser. O planeta dos macacos. Não, o que quiser. O que eu acho é que o ser humano é muito arrogante, né? Então, a humanidade acha que as máquinas nunca vão fazer o que a gente faz, já está fazendo, e as pessoas continuam falando que elas não vão fazer, que a gente vai ser sempre algo especial com relação a... Olha só, a gente criou uma inteligência que em 70 anos já é mais inteligente do que 90% das pessoas comuns. Tem estudos sobre isso que a IA, né, o total das IAs, e a humanidade... ela é 90% das pessoas que são no mais top de cada categoria. Por exemplo, eu posso ser top numa categoria, você em outra. Só que ela junta todas as categorias e todo o conhecimento produzido. Mundo, exato. Então, nesse contexto... Ela é muito mais poderosa que nós, né? Não tem como competir nesse ponto. Não tem. Competir com ela não, é que nem competir a gente correndo contra um carro. Você vai perder. Onde que a gente ganha? Se a gente tiver uma simbiose com o carro. A gente senta no carro e faz o que o carro não faz, a gente dirige. Para a IA... A única forma que eu acredito que a gente vai conseguir ter resultado é se misturando com ela, sabendo usar, que é a primeira parte do que você falou, e a segunda, trabalhando junto com ela. Tipo, usando ela para melhorar as coisas, ensinando coisas corretas, mas isso não está acontecendo, tá? Então, a minha preocupação, a gente, ao invés de trabalhar juntos, a gente tem uma corrida mundial para quem que consegue ter a IA mais poderosa e um competindo contra o outro, e passando por cima de várias das coisas que são... valores realmente necessários para a humanidade, sustentabilidade, ética, etc. Agora, quando você pega o mundo, infelizmente, uma boa parcela não tem boas intenções, não tem essa questão, educação do caráter. Então, a faca, muitas e muitas vezes, é utilizada para matar. Quando se diz, temos que ensinar. Mas quem tem controle sobre isso? Porque eu, particularmente, não tenho. Eu posso querer ensinar a minha máquina. Talvez o meu IA que eu tenho
né, que eu pago lá por mês, ela sabe quem eu sou. Até eu posso ensinar essa pequena parcela, essa cota que desenvolve algum trabalho para mim. Mas eu não tenho controle sobre a humanidade. Não tem. Nenhum presidente dos Estados Unidos, nenhum papa, ninguém tem. Ninguém tem. E tem a corrida, e tem uma situação que é pior. Para parar, teria que todo mundo combinar para parar, certo? Só que, para que isso aconteça, todo mundo tinha que concordar. Você acha que o mundo inteiro vai concordar? Só para você ter uma ideia, tá? Em termos de moral e ética, que a gente está falando isso, moral, ética, etc. Se você pegar o Butão, se você pegar o Tibete, se você pegar os budistas, você não pode matar nem um inseto, você não pode matar a forma de vida nenhuma. E você pega outros lugares no mundo que tem pena de morte, você pode matar pessoas indiscriminadamente. A gente não tem nem a mesma ética, nem a mesma moral. Com quem ela vai aprender? Exato. Com que ideologia ela vai aprender? Exato. Porque nós temos ideologias diferentes, Exato. pensamos diferentes, modos diferentes, comportamentos, culturas diferentes. Exato. O que é proibido aqui é liberado lá. Isso. E ela é mundial. E ela é mundial, você não tem como parar. Então, já que não tem como parar, o que tinha que fazer é um esforço do lado humano. Se juntar todo mundo, entrar em... Só que não vai acontecer. Então, assim, o meu medo do futuro é justamente esse. A IA não para, ela é dada. O máximo que a gente pode fazer, eu, você e qualquer pessoa que esteja aqui assistindo com a gente, é aprender a usar, propagar isso que a gente está falando, para ter mais pressão de pessoas pedindo para que isso seja com desenvolvimento mais controlado, humano. Mas é no desenvolvimento, você não consegue regular depois, porque é muito rápido. Eu não sei se você está acompanhando agora a entrada do computador quântico. Computador quântico com a IA, uma coisa que um computador tradicional super poderoso conseguiria fazer em 10 mil anos, a IA faz em 200 segundos com o computador quântico. Então, o tempo de aceleração da mudança é tão grande que a hora que você vai tentar regular aquilo, já mudou, já é outra coisa. Então, a regulação, ela é impossível da forma como a gente conhece, tem que ser autorregulação e no desenvolvimento. Só que o desenvolvimento não está parando. E a gente tem diferença de desenvolvimento, tá? Entre Estados Unidos, China, o Brasil, então, nem se fala. A gente é muito mais usuário do que desenvolvedor. Então, a gente está com uma crise mundial enorme e as pessoas não estão percebendo. Uma grande parcela não está nem usando, só vê na mídia que está acontecendo alguma coisa. Ou usa o basiquinho lá para escrever alguma coisinha. Mas não usa, Renato. Eu estava vendo num evento que foi da cidade de São Paulo, de comemoração da Universidade de São Paulo agora em janeiro, e aí nos eventos de educação, tudo, sempre quando eu pergunto quem usa, não sei o quê, levanta uma boa parcela. Qual que é o percentual na educação básica pública? É pequeno ainda. É pequeno. Na particular é maior. Mas na educação superior é maior? Mas ainda é básico. Na superior também é uso básico ainda. Em muitos lugares o uso é básico, porque se você liberar o uso sem aprender antes, e cada um usar uma coisa diferente, você não consegue fazer um alinhamento de direcionamento das escolas, entendeu? É que nem você dá arma para quem ainda não tem como utilizar. A mesma coisa com governos, ministérios públicos, etc. Então, nesse processo, no de São Paulo, que era para público geral, eu perguntei, 2 pessoas levantaram a mão, uma plateia gigantesca, 2 pessoas levantaram a mão. Então, a gente está com a população em geral não usando. Tanto que nem sabendo exatamente usar e nem sabendo esses impactos. Isso porque a mídia ainda, eu acho que ela fala pouco. Eu pego a mídia tradicional, que são os jornais e televisão, eu acho que ela ainda fala pouco, e quando fala é uma coisa muito básica, muito elementar. E geral, genérica, e muita gente falando da IA, eu comparo a IA com a eletricidade em termos de adoção. Daqui a pouco não interessa falar de IA. Você já entendeu o que é eletricidade? Interessa o que você faz com a eletricidade, entendeu? Todo mundo sabe que apertou um botãozinho ali e a luz aqui acende. Ela vai estar por baixo. Não tá em cima da mesa, está por baixo. Ela não é o negócio. Ela é água encanada. Isso, ela é água encanada. Ela é infraestrutura. E você tem que usar essa infraestrutura inteligente, sim, para fazer coisas boas, né? E ela pode ser usada para mal também, que nem a eletricidade também pode ser usada para mal. Então, vamos parar de falar, vamos entender o que é IA, e aí a gente tem que falar o que a gente faz com isso, em cada área, ou como a gente se estrutura, se organiza para isso, como é que o Brasil pode melhorar, tem um potencial muito grande, a gente tem uma população gigante aqui, para abraçar, adotar, criar os ecossistemas para a gente passar para outro patamar. Pessoal, a conversa está interessantíssima, mas nós temos um intervalo agora, e na volta do nosso intervalo, eu quero conversar com a Marta sobre emprego. Você que tem um filho que está ali, acho que preocupado, e o meu filho agora está na escola, ou o meu filho que está procurando o primeiro emprego na vida, ou mesmo você que está empregado e tem medo de ser substituído, porque nós vimos que a tecnologia já substituiu muitos. Então, nós vou perguntar, deixar a pergunta já aqui para a Marta. Marta, o emprego, o que vai acontecer
com o futuro do emprego, da empregabilidade. Fique ligado, a gente já volta aqui na TV Evangelizar e no canal do YouTube do Instituto Casagrande. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. E já estamos de volta, né? Fizemos um breve intervalinho e já estamos aqui hoje com a grande escritora, best-seller Marta Gabriel, falando sobre tecnologia, falando sobre inteligência artificial, falando sobre o futuro da humanidade. E antes do intervalo eu fiz uma pergunta para Marta. O futuro do emprego, com a inteligência artificial, com todas essas novas tecnologias, vai ter emprego para toda essa gente? Porque os gurus da inteligência artificial costumam dizer, não, tira o emprego de mão de obra e substitui por um emprego do conhecimento. Mas eu sou um educador e eu vejo que não tem, a equação não bate, Marta. Não fecha. Inclusive, se você for olhar, várias das empresas estão realmente demitindo, estão conseguindo... Olha, eu trabalho com as empresas que utilizam isso já desde o início, desde antes, inclusive, da onda da IA generativa. Com a IA generativa, você consegue ter maior... Por exemplo, empresa que analisa vídeo de influencer, que contrata influencer, etc. Antes você tinha um time de 10 pessoas para poder ver se aqueles influencers estão falando as coisas corretas, não tem nenhum problema, se cumpriram o contrato. Agora você faz isso assim, instantaneamente com IA para todos os vídeos, você não precisa mais de 10 pessoas. Na área de saúde, radiologista, é um monte. E quando a gente fala, não, agora a gente vai precisar do profissional do conhecimento. A IA, ela é um profissional do conhecimento que tem todos os tipos de formação. E ela começa a ter... Se você já usou o Deep Research da OpenAI, eu sou pesquisadora, cara. É dificílimo você pesquisar. Você tem que ter um pensamento num alto nível para você conseguir fazer perguntas corretas, procurar as fontes, casar. E isso vem agora num grau que se fala, meu Deus do céu, isso aí faz em meia hora. E ele vai desenvolver teses. Isso. Quer dizer, quanto tempo para desenvolver uma tese, um doutorado, que a pessoa fica lá com orientação específica, e dificuldade até para fazer as pesquisas? Isso. Em questão de poucos minutos desenvolve uma tese. A gente está falando que agora o importante é fazer perguntas. Tanto que eu digo para você que o futuro do trabalho, ou futuro da humanidade, ou seja o que for, é a gente ter pensamento crítico, que é a habilidade fundamental. Até estou lançando o livro agora, Habilidades para o Futuro, que fala especificamente desse futuro do trabalho e explica por que o pensamento crítico é a habilidade zero, é a fundamental, né? Mas mesmo o pensamento crítico, o que está acontecendo? A gente começou com a IA generativa em 2023, começo de 2023, que ela popularizou, era chatbot. E até legal você explicar aqui para o pessoal que está assistindo, às vezes muita gente não sabe o que é IA. Eu vou explicar o pensamento crítico. A IA generativa... Começa pela IA generativa, porque muitas vezes não... Tá, e aí me lembra para falar dos graus dela, tá? Para a gente ver para onde está indo. A gente tem vários tipos de IA em termos de resultado que ela apresenta. Uma delas é a preditiva, que ela analisa dados que ela tem no presente e no passado para ver quais são as tendências do que vai acontecer no futuro. Como a meteorologia. Você analisa ali... Tanto que ela está melhorando por causa da IA na meteorologia. Né? No agro, para ver qual que vai ser a cultura que mais vai dar certo naquela temporada, etc, etc. Depois a gente tem a preditiva funciona como um detetive. Ela procura pistas aqui para dizer para onde que está indo. A discriminativa, ela pega os dados de entrada, imagina que ela aprendeu com frutas, ela funciona como um juiz, ela classifica aquilo. X% é banana, X%, Y% é abacaxi, Z% é não sei o quê. O que entrou, sai. A generativa, ela funciona como um artista. Ela gera, ela cria. Então, se ela aprendeu com frutas, ela não vai sair frutas. Ela vai contar história sobre a fruta, misturar uma fruta com a outra, vai inventar uma fruta nova. Então, ela é boa para você ter insights. Ela funciona muito parecido com o que o cérebro humano funciona. Por exemplo, se eu pedir para você ler Romeu e Julieta e contar aqui na frente o que você leu, você não vai replicar exatamente as palavras do livro. Se eu te pedir daqui 3 dias, você vai falar diferente. Se eu pedir para outra pessoa que leu o mesmo livro falar, ela vai falar diferente. No contexto que você tiver diferente, você vai falar diferente. A IA generativa é isso. Ela tem todos os conhecimentos, cada vez mais. Ela leu todos os livros. Todos os livros, de tudo quanto é área. Assistiu todos os filmes. A gente tem 3 formações, ela tem todas as formações. Por isso que se você não souber conversar com ela, você vai querer que ela faça o que a discriminativa faz, separar, classificar e dar fonte. E o que ela está te dando é o quê? Já uma parte cognitiva dos dados que ela tinha,
trazendo a conexão entre isso para te dar um resultado final. Então, essa IA, que fala a nossa língua, que domina a linguagem, e quando você fala domina a linguagem, linguagem é nosso sistema operacional. Linguagem é a base da política, da religião, da educação, do nosso relacionamento, a comunicação. Você pega uma tecnologia que domina a linguagem melhor do que a gente, ela consegue fazer o que ela quiser com qualquer um de nós. A linguagem te convence a fazer qualquer coisa. Então, essa tecnologia... Vamos pegar os políticos, né? Pela linguagem então, se elegem. Gente, pela linguagem você pega até o que é mentira e faz virar verdade. Você consegue manipular a os realidade. Pastores, todos usam a linguagem para convencer, para fazer... Mudam uma humanidade. Ó, pede para qualquer um desses, ChatGPT, Gemini, Copilot, te ajudar a fazer um storytelling melhor de alguma coisa. É assim, o pessoal está usando isso para currículo. Então, qual é o ponto, a divisão ética disso, né? Enquanto você está sendo ajudado para revelar suas reais competências, ok. Agora, a hora que você começa a maquiar suas competências, só com a linguagem você consegue passar na frente dos outros, tem uma questão, limite de ética aqui, né? Então, a gente está num contexto que em apenas 2 anos, a gente foi de a gente falar a língua da máquina para ela falar a nossa língua. Só que ela está evoluindo num grau que ela fala melhor do que 90% das pessoas, ela escreve melhor, ela escreve em todas as línguas. Em todas as línguas, é isso que ela entende todas as línguas, escreve em todas e mistura as línguas sem problema nenhum. E ela, não só isso, ela tem todas as formações. Então, por exemplo, quando você começa um prompt, você tem que dizer que formação que você quer que ela tenha, senão ela pega qualquer um e começa a te responder. Aí começa já, as pessoas falam, mas não funciona direito. É porque você não sabe perguntar direito. Sabe perguntar. Entendeu? Inclusive, eu diria para você que o pessoal diz, não, mas ela não se emociona. Ela não tem sentimentos, mas ela aprende emoções. Opa! Porque a emoção, eu posso demonstrar para você, eu tô triste, eu posso demonstrar feliz. Eu sei porque ela aprendeu minhas emoções. Isso. Já. Eu tenho eu tenho minha IA, ela aprendeu, ela escreve como eu escrevo. Isso. E ela simula as emoções melhor do que a gente. Quando a gente escreve, então, eu escrevo, não é? Quando você escreve, você não está escrevendo aquilo que você está sentindo triste ou alegre, você está escrevendo uma coisa que é para o outro ler. Então, a mesma coisa... Eu posso, às vezes, estar triste e escrevo uma coisa feliz. Isso. Eu posso estar feliz e escrevo uma coisa Isso. triste. Você escreve aquilo que precisa ser para o leitor. Ela analisa dados, é muito mais fácil ela saber como impactar. As IAs que são influencers, elas conseguem saber melhor que tipo de conteúdo que ela tem que colocar em cada contexto do que a gente que é humano, que não é tão bom para analisar dados quanto ela é. Então, se você analisar isso, agora, ó, só para a gente deixar todo mundo assustado aqui. A gente começou... Ainda temos falado do emprego, porque ainda não chegou no emprego. Que aí, então, ela começou, 2023, a ser chatbot. Você conversava com ela, tinha um monte de limitaçãozinha. Em menos de um ano, ela virou de resolver problemas. Ela começa a fazer problemas mais amplos, multimodal, na IA generativa. Aí, ela está agora num grau que ela tem agentes, a gente está na agente, que agora vocês devem estar ouvindo falar o quanto que um agente é quando você pega um perfil de IA generativa e fala para ela trabalhar sozinho para você. Então, por exemplo, eu posso pegar hoje no ChatGPT e imagina marketing, que a gente estava falando no começo, né? Eu crio uma aba sendo um profissional que entende marketing de conteúdo, o outro de marketing de busca, a outra de marketing de performance, a outra de storytelling, e daí o outro de jurisdição, né? Ou a parte de como que você tem as leis. E aí eu dou um problema e deixo elas conversando entre elas para chegar na melhor resolução. Você começa a criar perfis de colaboradores num time que é com profissional digital hiper qualificado, trabalhando e ainda discutindo uns com os outros. A gente está tendo isso em conselhos, etc. e tal. Então, a gente já está nesse nível, está usando alguns, empresas em geral e algumas pessoas estão utilizando. O próximo nível é inovador. A IA descobre soluções que humanos não conseguem descobrir sozinhos. Tanto que no Nobel de Química do ano passado, eram 3 humanos que ganharam e a IA, que a IA conseguiu ajudar, hoje faz a descoberta de novas proteínas que ajudam várias áreas da saúde. É a primeira vez que o Nobel vai citando a IA. E a próxima etapa é a IA Enterprise, que ela sozinha, você dá o problema para ela, e aí ela te ajuda a resolver. Que nem quando você tem um problema, você começa a pensar, o que eu preciso de informação para resolver esse problema? Depois, quando você tem informação, o que faltou? Ela vai começar a te fazer o coach das etapas, ou seja, ela começa a inverter o papel de perguntar para você. E quando você faz a pergunta errada, você já viu quando alguém te pergunta alguma coisa e você fala, não é isso que você tinha que perguntar, você está perguntando a coisa errada, porque para resolver esse problema tem que ser isso. Ela vai começar a fazer isso ao contrário com você. Então, o que eu estou dizendo, isso não vai acontecer daqui a 10 anos.
Isso já está acontecendo simultaneamente. E isso É muito vai rápido, entrar tudo muito rápido, muito. E isso vai entrar nos robôs. Os robôs estão evoluindo também em paralelo. O robô é corpo, IA é cérebro. Os robôs estão evoluindo no ritmo de ficar mais soft, que nem o da Tesla, que o Musk outro dia mostrou o novo robô dele, que é mais humanizado. E a gente tem os que não precisam ser humanizados, porque eles fazem trabalhos que vão, sei lá, no fundo do mar, vão para o espaço, ou seja, esparramando robôs no planeta. Cara, a gente não compete em hipótese nenhuma com isso. Mas daí o emprego está ameaçado. Tá Ou ameaçado. seja, quem não tiver muito preparo vai ficar à margem da sociedade. Eu costumo dizer, vai vir de bolsa miséria, porque alguém vai ter que sustentar Alguém essa vai ter pessoa. que sustentar. Para você ter ideia, em 2018 eu fui para um evento do MIT no Vale do Silício. E em 2018, quando a IA estava em sessão, mas não era ainda público geral, a reitora de uma universidade ali do Vale do Silício estava falando sobre isso, né? Que se a gente for olhar, ela era contra a renda básica universal, né? Porque você coloca uma renda para todo mundo e aí você não sabe direito se as pessoas vão viver bem ou não com aquela renda. E aí ela passou a ser a favor da renda básica universal, porque não vai ter emprego para todo mundo. Você pode até ter coisas que você vai gostar de fazer, que floresce cultura. Eu gosto muito de Star Trek. Star Trek, quando você está no século 24, você não precisa mais de dinheiro, cada um tem aquilo que precisa ter, as pessoas trabalham por prazer e amor. Quem não quer fazer nada, faz nada lá e você tem a mesma, né, a condição razoável de vida. Mas como é que você implementa isso? O problema não é o que a gente vai ter que ter. A gente sabe que se isso não acontecer, a gente não resgata as pessoas que não vão conseguir. Como é que você ensina pessoas que não têm nem educação básica ainda para elas irem para o patamar de pensamento crítico, que é o que a gente precisa? O pensamento crítico, ele depende de reconhecer viés cognitivos, saber fazer pergunta, lógica, argumentação e retórica, repertório, prática de Repertório de cultural, vocabulário. Tudo. Tem que ter imaginação, porque Tudo. você pode. Aí vem a diferenciar imaginação, criatividade. Tudo. Está na pergunta, inclusive, isso, né? Eu explico isso nos livros, inclusive. E aí, se você for pensar, né, nesse processo, não é do dia para a noite. Uma vez eu dei uma palestra numa universidade, e aí um garoto veio no final para mim e falou assim: ai, que curso superior que eu faço para aprender engenharia de prompt? Falei, qualquer um, fofo. Porque você vai ter que fazer prompt em qualquer área. Você tem que fazer um curso que te dê repertório para você poder conversar com a IA e pedir o que você quer. Por exemplo, se você não é da área de design ou de decoração de interiores, não adianta você chegar para ela, tirar foto da sua sala e falar que tapete que eu coloco. Você tem que falar, olha, eu quero uma sala sofisticada, dessa maneira. Até se você tiver, você já colocar coisas que podem colocar imagens de coisas que você gosta, para te conhecer melhor. Isso. E aí automaticamente ajudar melhor. Isso, então, você tem que saber fazer o processo. Então, se você na área médica, por mais que eu sei fazer prompt, eu sei fazer bastante, né? É uma coisa que para mim é fácil. Eu não consigo falar nada de prompt na área médica, porque eu não entendo nada da área médica. E aí, pessoal, a gente encerra aqui mais uma prosa educativa aqui na TV Evangelizar. Até o próximo sábado.